Então, Toledo, agora há pouco, né, no fim da tarde aqui, a ministra Carmen Rosa Weber, desculpa, ela autorizou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão na casa dos suspeitos dessa agressão ao ministro Alexandre de Moraes, enquanto eles prestavam ali depoimento no interior de São Paulo. E aí, essas buscas autorizadas pela ministra da STF, segundo fontes com quem eu conversei, o objetivo principal é para tentar achar os aparelhos celulares, porque parece que eles não foram, ou só foram, levaram um celular enquanto estavam nesse depoimento, então existe a desconfiança de que existiriam outros aparelhos e outras coisas, para tentar buscar e ver se há uma relação dessa agressão, dessa suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes lá em Roma, ao movimento aí muito estimulado pelo bolsonarismo e também alguma relação com o 8 de janeiro, para ver se eventualmente eles já participavam de algum grupo, de algum, né, daqueles. O próprio ministro Alexandre de Moraes, aí a gente lembra, né, se a gente lembrar lá atrás, que ele tentou desmanchar ali alguns grupos de WhatsApp de empresários que falavam em golpe, enfim, querem ver se a questão pregressa desses supostos agressores tem alguma relação com isso. Por quê? No depoimento prestado hoje, o casal, né, os pais ali que estavam envolvidos nessa confusão no aeroporto lá em Roma, eles tentaram tirar essa conotação política do caso, né? Eles disseram que aconteceu um entrevero comum por conta da sala VIP ali do aeroporto, que primeiro a discussão teria começado com o filho do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, eles não teriam nem visto o ministro Alexandre de Moraes, e depois que o Alexandre de Moraes saiu ali na confusão, que o filho estava envolvido, que aí eles viram o Alexandre de Moraes e essa confusão se estendeu. Agora, Toledo, o que é muito importante nesse caso todo, determinante, fundamental, e eu acho que isso vai ajudar a gente mais para frente responder melhor ainda essa nossa pergunta de hoje, que acho que é uma pergunta que pode continuar aí, é a questão das imagens. As gravações são determinantes. O governo italiano já disse para a Polícia Federal, já disse ao Ministério da Justiça brasileiro que tem todas essas imagens, que vai colaborar, ou seja, a expectativa é que essas imagens cheguem nas mãos da Polícia Federal e do Ministério da Justiça até sexta-feira. Então, e essas imagens com áudio, com tudo, vão poder tirar qualquer dúvida em relação ao que de fato aconteceu, né? Porque daí, para falar aquela famosa palavra que a gente usa bastante, usou muito no governo Bolsonaro e continua usando, aquela coisa da guerra das narrativas, né? Porque começou a notícia aí da confusão no aeroporto com o Moraes, o próprio ministro Moraes já falou e fez ali a Polícia Federal, olha, relatou a agressão e tudo mais, mas no grupo dos bolsonaristas, o que se viu aí, o que a gente tem notícia, é que eles tentaram mostrar que não era bem isso, que foi o Moraes, que foi o filho do Moraes. Então, assim, é aquela coisa, nada melhor do que os fatos, e os fatos a gente vai ter certeza, e a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça vão ter todos esses fatos, a expectativa que é a partir de sexta-feira. Agora, então, responder essa pergunta. Só uma questão antes de chegar na pergunta, Eu fazer tenho medo. suspense. Vou fazer suspense, né? Que já apareceu aí algumas versões de que um trecho da gravação, parece que são muitas imagens, tem muitas Uhum. câmeras, né? Mas que uma delas já teria chegado ao conhecimento da Polícia Federal e mostraria que, de fato, a esposa do Roberto Mantovani teria provocado o Alexandre de Xingado. Moraes, teria começado a discussão provocando ele e tal, né? Mas, enfim, por enquanto é só diz que diz, né? E assim, pelo que eu apurei do depoimento, eles não negam que, por exemplo, ela não nega que ela xingou, ela nega que houve um entrevero, mas o que eles estão tentando, e aí talvez seja uma estratégia da defesa, Toledo, é tirar o caráter político da coisa, é tentar colocar como uma confusão que às vezes acontece entre pessoas, aeroporto, né, aeroporto, confusão, e aí parece que tinha É que o criança, Alexandre de né, Moraes sala disse que foi VIP. chamado de comunista, não é exatamente, não foi chamado de careca, né? É um pouco diferente. Não foi chamado de Xandão, né? Tem que Exato. ver o tamanho das ofensas, assim. Agora, Indo para a sua resposta, que eu interrompi já duas vezes, chega de suspense, não, qual é a imagina. relação? Olha, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de hostilidade com autoridades, né? Eu acho que o Bolsonaro transformou as divergências com o STF em bandeiras que criam um clima de vingança, que criam esse clima de animosidade.
Então, mesmo que no caso específico, talvez não seja o fato bolsonarismo ali, a atmosfera criada por Bolsonaro, com esse clima de embate, de confronto com a STF, sim, estimula os seus seguidores e aquela sua camada, aquele seu núcleo duro do bolsonarismo a esse tipo de enfrentamento. E aí eu acho que a prova disso é que essa não é a primeira vez e, infelizmente, acho que não vai ser a última, sabe? Agora, sintetizar isso em 75 toques, só com a ajuda de Roberto Toledo, Tá porque certo. as divergências são, assim, as divergências com a STF são bandeiras bolsonaristas. A questão é que daí, nesse caso, a gente ainda está no meio do processo de apuração e de investigação dos fatos. Por isso, eu acho que é tão difícil responder especificamente sobre esse caso. Talvez Perfeito. de uma maneira mais Vai genérica. pensando aí no Tô enunciado, vai pensando, pensando tô que eu tenho um pensando. monte de respostas para ler aqui, que o pessoal está Eba, animado com esse tema aqui. que O bom. Danilo Sotério Rogério, que eu gosto sempre de dizer, é sempre o primeiro a responder, ele está em todos os programas e é sempre o primeiro a responder a pergunta, disse o seguinte: que Bolsonaro normalizou a agressão como parte da nossa democracia. Né? Então, é um pouco do que você está falando. Lucélia Lima, o PL é algo incomum entre Jair e os agressores, além do apito de cachorro. Apito de cachorro é aquele sinal que você dá para turba cometer alguma ilegalidade, né? Beatriz Vargas, agressão física, ofensa moral e ameaça constituem o modus operandi do bolsonarismo. Rebeca Vidali, o grupo extremista se sente encorajado a colocar em prática o discurso de seu líder, porque ainda não há uma resposta adequada da lei. Risa Maria Ribeiro Vieira, Bolsonaro estimulou e despertou o lado mais negativo de multidões e fez disso sua bandeira. E o Igor Gasparini, Bolsonaro faz de sonso, mas a violência é pilar do bolsonarismo. Até se descobriu que um outro filho do casal que não estava lá tem um clube de tiro em Santa Catarina, né? E o nome do clube de tiro é Hidden, ou seja, é oculto, parece que você só vai com convite. Mas você chegou aí num enunciado, Carla, vamos tentar fazer juntos? Vamos, eu conto com a sua brilhante ajuda. Olha, eu acho que, na linha do que os nossos telespectadores estão falando, eu acho que talvez a relação seja esse embate mesmo, né? O bolsonarismo gera esse embate, mas O é que aí bolsonarismo, o bolsonarismo provoca embates violentos ou cria o cenário para embates violentos na política, né? cria o cenário é Uhum, bom. Porque é tá. isso, cria o cenário. Dentro desse cenário, por mais que a divergência tenha acontecido, vamos pegar a teoria que eles falaram para a Polícia Federal, não, não foi político, foi ali uma questão. Mas aí você viu o Alexandre de Moraes, você é bolsonarista, você criou esse cenário, esse cenário, ele é criado, e esse cenário, ele existe, Toledo, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, enfim, ele existe, né? É um cenário que, infelizmente, está disseminado aí. Perfeito. Ó, tá com 60 caracteres, então ainda cabe Ó, o Carla, dois pontos. Bolsonarismo cria cenário para embates violentos na política. Muito bem, Carla, tá? Passou com. comecei bem no teste? Começou muito bem aí. Pô, é um Agora, desafio. Você é meu é um mestre desafio aqui. sempre. Aqui tem que pagar, entendeu? Não é assim, vai falando, tal, vai embora, não É. fala. Não, tem pedágio. Agora vai ser uma disputa dura, porque as frases do público aqui estão boas também, viu?